Oxigã foi introduzido pela primeira vez em Portugal em 1898, na Lagoa das Sete Cidades, São Miguel, nos Açores. Somente cerca de 54 anos depois, a 16 de fevereiro de 1952, através de um pequeno número de alevins, 150, provenientes de uma piscicultura francesa, a piscicultura de Close-Oaks, que foi introduzido em Portugal continental. O Oxigã teve uma excelente adaptação e espalhou-se rapidamente por todas as bacias hidrográficas, particularmente a sul do Rio Tejo, sendo hoje considerado um dos predadores que mais têm contribuído para uma clara diminuição de outras pequenas espécies, nomeadamente nas albufeiras. O seu habitat caracteriza-se como um peixe de águas temperadas ou pouco frias, suportando temperaturas extremas com baixa concentração de oxigênio, habitando em locais com vegetação aquática nas albufeiras e lagoas, aparecendo também em alguns troços médios e inferiores dos rios, e habitualmente vive solitário ou em pequenos cardumes. É uma espécie de superfície não excedendo normalmente os 7 metros de profundidade e que suporta bem as águas salobras. Pode medir até 80 centímetros e possuir um peso máximo de cerca de 10 kg, sendo estas medidas mais reduzidas nos exemplares europeus. A sua alimentação são presas frequentes outros peixes, onde estão incluídos os da mesma espécie, lagostins de água doce, batráquios, insetos aquáticos, cobras de água, etc. O lagostim de água doce constitui a base da alimentação nas albufeiras portuguesas, seguido pela perca-sol e recentemente o alburno. O recurso alimentar que se relacionam com o meio aquático são em grande parte as libelinhas, na sua fase de reprodução, uma vez que colocam os ovos na água, tornando-se assim presa fácil para este peixe que de um salto as captura em pleno voo. As fontes de alimento que caem acidentalmente na água podem ser de uma grande variedade e porventura as mais inesperadas. Os gafanhotos, borboletas e outros insetos, a par de pequenos pássaros que caem dos ninhos que se encontram em estruturas sobre a água ou pequenos mamíferos, podem perfeitamente servir de alimento ao oxigã. A sua reprodução. Durante o período de reprodução, de abril a junho, o macho tem um comportamento territorial, protegendo o ninho até os novos terem 3 a 4 semanas de idade. Após este período, permanece em cardumes pouco numerosos durante mais 2 ou 3 meses. A desova ocorre quando a temperatura da água atinge os 16 a 18 graus Celsius. Cada fêmea deposita entre 4.000 e 10.000 ovos em locais de fraca corrente e pouca profundidade, em ninhos feitos pelos machos sobre camadas de pedras, cascalho, areia ou entre raízes aquáticas, ficando os ovos aderentes ao substrato do ninho, o qual é bem guardado e onde procura agitar-se constantemente para melhor oxigenação dos ovos. Após a postura, a companheira é expulsa do ninho, chegando mesmo a ser caçada, podendo ainda o macho atrair outra fêmea. As técnicas de pesca. A sua captura tem de se adaptar ao meio, são usados sobretudo amostras que se movimentem simulando presas que normalmente façam parte da sua dieta. Em dias com pouca luz, no início ou final do dia, não é invulgar andar próximo da superfície. Em alturas ensolaradas, como a visão não se adapta a ambientes com muita luz, está em zonas com alguma vegetação ou zonas de sombra. Podem, por isso, usar-se amostras para superfície no primeiro caso e para fundo no segundo. Usar a pesca ao currico na superfície e pesca que movimente a amostra próximo do fundo em dias muito claros. Não só a luminosidade tem influência no comportamento, também a temperatura da água. Com a água a menos de 13 graus Celsius, o peixe fica quase inativo, não se alimentando e movimentado normalmente. Quando a temperatura sobe para além dos 20 graus Celsius, o peixe torna-se muito mais ativo, possibilitando o uso de vários tipos de amostras. O isco artificial mais usado é a isca soft minhoca artificial, mas a utilização de plugs de meia água e fundo,
pode ser muito eficiente. A cor da água influencia o seu comportamento. Normalmente, em águas claras limpas prefere amostras menores de cor clara. Por outro lado, em águas escuras, prefere iscas maiores e brilhantes. A técnica Drop Shot. Começa-se por atar a linha com um nó palomar um anzol do tipo Idgap ou um do tipo Yamamoto Series 53 e monta-se a amostra no anzol como mostra a figura, de modo a que a amostra se mova livremente e o anzol fica na horizontal. A seguir coloca-se um chumbo específico para o drop shot entre os 30 cm e os 100 cm de distância da amostra. O tipo de amostras mais utilizados nesta montagem são minhocas com isso em cauda, lagostins, grubes e jerkbites, montagens terças. Começa-se por enfiar a linha numa chumbada cônica, que irá deslizar livremente na linha. A seguir ata-se um anzol do tipo Texas e monta-se a amostra no anzol como mostra a figura, de modo a que a ponta do anzol não fure o corpo da mesma. O tipo de amostras mais utilizados nesta montagem são minhocas com isso em cauda, grubes, lagostins e por vezes salamandras, montagem Carolina. Começa-se por enfiar a linha numa chumbada cônica ou oval e uma miçanga irão deslizar livremente na linha, depois prende-se um distorcedor à ponta da linha. No outro lado do distorcedor ata-se então um pouco de linha com um tamanho entre os 30 cm e os 120 cm que irá depender das condições encontradas no local. A seguir ata-se um anzol do tipo Texas ou Idgap e monta-se a amostra no anzol como mostra a figura, de modo a que a ponta do anzol não fure o corpo da amostra se for uma zona com muita vegetação ou então de maneira a que o anzol fique com a ponta exposta em zonas limpas. O tipo de amostras mais utilizados nesta montagem são salamandras, minhocas com isso em cauda, lagostins e por vezes jerkbites. Montagem Split Shot. Montagem de pesca Split Shot. Começa-se por atar um anzol do tipo Texas ou Idgap e monta-se a amostra no anzol como mostra a figura, de modo a que a ponta do anzol não fure o corpo da amostra se for uma zona com muita vegetação ou então de maneira a que o anzol fique com a ponta exposta em zonas limpas. A seguir coloca-se um ou dois chumbo fendidos entre os 20 cm e os 80 cm de distância da amostra. O tipo de amostras mais utilizados nesta montagem são salamandras, minhocas com isso em cauda, lagostins, grubes e por vezes jerkbites, montagem weightless. Esta é a forma mais fácil de montar uma amostra de plástico mole. Não é utilizado qualquer peso para além do peso do anzol. Começa-se por atar um anzol à linha. Este anzol pode ser um Idgap ou do tipo Texas. De seguida coloca-se a amostra no anzol, como demonstra a figura acima. O tipo de amostras mais utilizados nesta montagem são jerkbites e minhocas sem cauda. Locais de pesca em Portugal: Barragem de Agueira, Alvito, Arade, Belver, Bravura, Cabril, Caia, Caniçada, Capinha, Carrapatelo, Castelo de Bode, Coruche, Crestuma Lever, Ermal, Fagilde, Fonte Cerne, Funcho, Idanha Nova, Machuqueira, Magos, Maranhão, Meimoa, Montargil, Monte da Barca, Monte Novo, Morgavel, Mourão, Mula, Odivelas, Pego do Altar, Póvoa e Meada, Rocho, Santa Clara, Torrão, Tolica, Vala Cobrão, Vale da Gata, Vale do Carrapatoso, Vale do Gaio, Venda Velha, Rio Arade, Caia, Degebe, Douro, Guadiana, Sorraia, Tâmega, Tejo, Volga, Charrama e Zézere. Estas são algumas das massas de água onde o Axigana existe. Não esquecer. Sempre captura e solta. O futuro depende de todos nós.